Olá, está começando o podcast Comande Sua Vida. Eu sou Vanessa Sander, psicóloga. Meu objetivo aqui é abordar a psicologia de uma forma dinâmica, compartilhando conteúdos, reflexões e ferramentas que já foram úteis para mim, que são úteis para os meus clientes e que podem ajudar você nesse processo de individuação. E se você gosta do conteúdo, lembre de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Vamos então para o tema de hoje, que é abuso emocional nas famílias. Quando se fala de abuso emocional, é comum pensar em algo relacionado ao âmbito dos relacionamentos românticos. Mas o abuso emocional é uma ferramenta frequentemente usada nas famílias também. Pense nisso. Sentimentos de culpa, ameaças emocionais e até a retirada do amor, do afeto, são táticas usadas em famílias tóxicas. Essas táticas também são prejudiciais e emocionalmente abusivas. Ver essa realidade nos permite reconectar com nossos laços e imaginar lugares alternativos para nós mesmos, dentro e longe desses sistemas familiares manipuladores. Então vamos observar aqui algumas dessas táticas emocionalmente abusivas. O abuso emocional em uma família pode ser muito diferente do abuso emocional em um relacionamento. Aqui, nem sempre se trata de reafirmar um apego inseguro. Famílias tóxicas criam esses apegos e também criam uma ruptura em nossa percepção e de nós mesmos. Será que a sua família é emocionalmente abusiva? Procure comportamento negativo, sentimentos de culpa, manipulação, raiva distante e muitos outros. Mas vamos ao primeiro deles e mais comum, naturalmente negativo. Será que existe alguém aí em sua família que é extremamente negativo? Talvez haja mais uma pessoa que se encaixa nessa conta. Pessoas naturalmente negativas, elas exalam essa toxicidade e podem arrastar nosso coração e nosso espírito se a gente permitir. Pior do que isso, eles podem beirar o emocionalmente abusivo quando usam a sua negatividade para derrubar você ou criar dúvidas e inseguranças sobre coisas que se amam, sobre coisas que você pode estar construindo. O que pode ser útil nesse tipo de situação é a previsibilidade desse comportamento. Entende que a forma de agir do outro diz respeito a ele, então não tome para si a forma dessa pessoa encarar a vida ou o que ela diga sobre você. Aprenda a delimitar seu valor, trabalhar no seu discernimento independente do comportamento de alguém. Vamos aí à segunda questão muito comum também, infinitas situações de culpa. Então, seus pais ou pessoas queridas podem bater em você no sentido de fazer você sentir culpa com o que você fez, com o que você disse. E essa é uma tática emocionalmente abusiva e manipuladora, porque procura desvalorizar você e manter você pequeno. Uma vez nesse lugar de insegurança mesquinho, você acaba sendo mais fácil de empurrar para lá e para cá e de controlar. Portanto, trabalhe também para identificar essas frases soltas, né? Que parecem frases inofensivas, mas que fazem um convite para você entrar num jogo psicológico em que a pessoa acaba ocupando esse lugar de crítica, se colocando maior que você, e a maioria são realmente jogos de poder, de controle e às vezes até um passatempo para essas pessoas. Então, no entanto, é uma escolha sua entrar nesse jogo ou não. Lembrando que sempre que se tratam de jogos psicológicos não existem ganhadores, só perdedores. Então, aprenda aí a discernir e não aceitar esses jogos psicológicos. Vamos agora para o item 3, medo total de rejeição. O que mantém você realmente ligado à sua família? Você segue a linha porque tem medo de ser totalmente rejeitado por eles? Acredite ou não, não é natural sentir que o amor de sua família está em jogo. Você não deve ter a sensação de que sua participação nessa família está sempre em risco. As famílias que cultivam esse medo de serem constantemente excomungadas
o usam para controlar e coagir seus membros a se comportarem contra seus desejos ou necessidades. Vamos ao outro item, excessivamente envolvido. É muito comum criar essa ideia de que a família excessivamente envolvida ela é saudável, mas não é. Quando a sua família está constantemente no meio da sua vida, do seu relacionamento ou das suas amizades, não há espaço para você descobrir a vida por si mesmo. Quanto mais crítica a família é, mais difícil se torna esse relacionamento, à medida que eles se intrometem e intervêm em lugares que criam mais drama para você em sua vida e para suas parcerias também. Outro item é a invalidação absoluta. A família essencialmente provê a nossa vida. E isso, por si só, olhando pelo olhar da constelação, já deveria ser o suficiente, não é mesmo? Mas algumas pessoas ainda, mesmo adultas, às vezes até casadas, buscam esse acolhimento, acreditando que eles deveriam ser a base, que deve estar lá para fornecer suporte, não importa o que aconteça. No entanto, essa não é a família que muitas pessoas experimentam e esse tipo de pensamento mantém você em um estágio infantil quanto às suas decisões e às consequências sobre as suas escolhas. Então, essa validação, essa busca de validação, ela mantém você infantilizado. Você, enquanto adulto, pode escolher qualquer coisa e lidar com as consequências das suas ações. Quando você busca essa validação externa de quem quer que seja, você abre espaço para lidar com toda a gama de sentimentos que dizem respeito a essa pessoa ou a essas pessoas reforçarem jogos infantis e até mesmo de abuso, como a invalidação das atitudes, de sonho, resultando ainda em mais insegurança e ressentimento para você. Tenha sempre uma pessoa de confiança, como eu falo nas lives, para que numa situação aí de compulsão em que você está fora um pouco do prumo por algum sentimento ou que você realmente acredita que o seu ego pode estar gritando, e essa pessoa pode ser uma opinião de fora ou duas no máximo, mas nas demais procure sempre resolver sozinho as tuas situações. Isso diminui a tensão nas relações também e também vai contribuir muito mais para o teu amadurecimento. Passes agressivos, passivos. Eu sempre falo nas lives também sobre esse jeito passivo-agressivo de ser, que é muito comum, em que eu tenho essa raiva que eu não quero admitir a respeito de alguma situação ou de não me posicionar, então eu fico alfinetando a outra pessoa como uma forma de manipulação ou porque talvez ela entenda o que realmente eu quero. Então, o passivo-agressivo ele tem uma extrema dificuldade de ser claro a respeito das próprias necessidades e, embora muitas famílias tentem usar a crítica aí passiva-agressiva como uma forma de comunicação, ela não é. E ela acaba sendo emocionalmente tóxica também e abusiva muitas vezes. Então, as famílias, elas prosperam na comunicação honesta e direta. Quando um pai ou uma mãe ficam dando esses golpezinhos passivos, agressivos nos seus filhos, eles simplesmente o ensinam que não é seguro que eles mesmos e não é seguro confiar em seus pais para a segurança emocional. A outra questão aqui é o gerenciamento das emoções. Então, considerando uma família saudável, se é, que isso é saudável no sentido do equilíbrio, Não há necessidade real de se preocupar em navegar ou gerenciar o humor de alguém, dos pais ou de qualquer outra pessoa. Então, as emoções de outras pessoas não são a nossa responsabilidade. Agora, no caso de uma família emocionalmente abusiva, aqui sempre tem alguém que está mal-humorado o tempo todo. Então, por sua vez, isso faz com que os outros membros se sintam responsáveis por manter o humor dessa pessoa equilibrado para que eles não fiquem desconfortáveis ou punidos indiretamente. E isso é bem exaustivo. A raiva distante, Então você está sofrendo de uma sensação borbulhante de raiva constante. Talvez você não esteja sempre com raiva de seus pais, mas não consegue identificar o porquê.
E na maioria das vezes, esse é o seu subconsciente tentando falar com você. O comportamento emocionalmente abusivo, ele pode ser sutil, especialmente em famílias, e difícil de ver. Mas nosso subconsciente vê tudo e nos envia mensagens em pacotes indiretos e sutis. O que eu quero dizer com isso é que a sua raiva, ela talvez tenha uma motivação e a gente nunca estimula a agressão, mas sim um espaço para o entendimento dessa emoção. Então, talvez essa raiva ela queira dizer algum limite aí que você está com dificuldade de se impor, ou algum limite que você não quer respeitar a respeito das suas próprias necessidades. E aí, de repente, seria interessante procurar aí uma ajuda profissional para explorar bem isso e superar. E juntando tudo, o abuso emocional não se limita aos nossos relacionamentos românticos. As famílias também podem infligir, então, esses danos emocionais quando permitimos. E fazem isso usando as mesmas táticas que parceiros, às vezes, tóxicos usam também. Então, a família que rebaixa suas emoções, ambições, necessidades, não é uma família que está cuidando dos seus melhores interesses, longe disso. E aqui, voltando um pouquinho para a constelação, pelo olhar da constelação, às vezes é pelo simples fato de manter as coisas como sempre foram. Por isso que a gente, enquanto adulto, vai em direção à má consciência, que é o espaço em que a gente pode criar. Então, uma família que se adapta, que desenvolve, que procura melhorar, é uma família que tem mais chance aí de se perpetuar e perpetuar seu clã, vamos dizer assim, né? Mas, enfim. Então, voltando aqui, observe que são formas de manter controle sobre você, sobre as suas escolhas e fazer com que você se sinta pequeno e impotente, né? Então, vale lembrar que os limites são defendidos por nós mesmos e é importante você saber o seu valor, se certificar de que os seus limites estão claros. Ninguém tem o direito de tornar a sua vida mais difícil, exceto se você mesmo permitir. Então, ame-se o suficiente para saber quando a sua família está sendo emocionalmente abusiva e então tome as medidas para se libertar e viver uma vida de alegria. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. Se você quiser, me conte o que achou enviando um direct para @psicóloga Vanessa Sander. E para maiores informações profissionais e agendamentos de atendimentos e cursos, você pode fazer tudo pelo www.psicologavanessasander.com.br. Um abraço e até mais!